Essa é a última semana da campanha. No mês que vem nós começamos uma nova campanha. Cada 2 meses nós abrimos a campanha. E essa campanha aqui foi maravilhosa. Tá? Aleluia, Deus. Romanos 8, verso 1. Quem não tem Bíblia, presta atenção na leitura, né? Aleluia, Pai. Todos acharam? Então vamos ler. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te libertou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, ele, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Amém, Jesus. Deus, ele não pode trazer o mal, mas o diabo traz. O mal veio do diabo. Então, às vezes, as pessoas não entendem por que as coisas ruins acontecem, porque tem um lado mal. A diversidade. Enquanto existe o mal, acontecer essas coisas. Quando Jesus voltar e fazer o milênio, ele vai mostrar que por 1000 anos o mal não vai poder tocar. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Veja bem, nós estamos pregados um Jesus poderoso, um Jesus vencedor, forte, que ele fez tudo por nós, sustenta nós com um braço forte, estendido, por isso que deixou o seu Espírito, para nos dar direção, para nos ensinar, o nosso professor, o nosso guia, porque dá direção. Aleluia, Senhor. E ele estende a mão forte quando nós estamos fracos e com os joelhos desconfortados, tremendo. Veja bem, o problema é que o homem sempre aprendeu a religião. Porque no tocante, quando nós falamos em Deus, o homem olha a religião. As 3 coisas que ele fez por nós lá na cruz, o homem, falando de Deus, o homem vai na religião. Falando de cura, o homem vai na ciência, na medicina. Falamos de prosperidade, o homem vê cifrão, aposta, loteria, banco. Mas é isso? Não é. Não é isso que ele fez. É no tocante espiritual. Aleluia, Deus. Quando Deus fez o homem, ele fez um homem perfeito. Amém, Senhor. Não interessa o que a ciência diz, não interessa o que certo intelectual tenta explicar a Bíblia. O homem não tinha capacidade para viver 1000 anos, o homem tinha. Pois eu vou fazer de novo o que eu fiz. E vou esfregar na cara de todo mundo. Mas por quê? Porque o homem vivia 1000 anos. E um período curto de tempo. Esses 1000 anos não durou muito. É como um milênio. O homem vai viver 1000 anos de novo. Porque quando Deus dá uma ordem, a direção muda. É isso. É que o homem não tenha confiança. Quando Jesus deu brado, ele mudou a direção das coisas. Porque nós lemos aqui, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia, Deus. Porque ele nos livrou da lei, do pecado, da morte. Verdade, Jesus. Ele nos
Veja bem como é que a coisa muda. O Espírito é vida. Aonde está o Espírito de Deus, tem vida. E quando ele fala vida, é em todo o aspecto que ele conquistou: espiritual, físico e material. Aleluia, Senhor. É verdade, Jesus. Quando Deus fez o homem perfeito, o homem era para viver eternamente. É a ordem: nunca envelhecer, nunca morrer, jamais reconhecer doença, dor, fraqueza, trabalhar, ficar cansado, com exaustidão, com fadiga no fim do dia, jamais. Aí o Adão erra, fracassou, e aí veio a destruição do ser humano. E Deus age imediatamente com a promessa, mas nessa promessa o homem teve que sair do jardim do Éden. Nunca mais ele achou o caminho de volta. E aí o Deus ainda deixou o Espírito dele com o homem. É por isso que o homem vivia com quase 1000 anos, por causa, presta bem atenção, por causa do Espírito de Deus. Daí vem o miserável falar que ele é força ativa, ele é Deus. O Espírito Santo também é Deus. Deus é trino, é trindade. Há um só Deus formado em 3 seres. Aleluia, Deus. Pai, Filho, Espírito Santo não é a mesma pessoa, mas é um só Deus. Não existe 3 deuses. É por isso que nós explicamos pelo triângulo. E lá estava o Espírito de Deus com o homem. Aí, mas por quê? Por que Deus teve que acabar o mundo com o dilúvio? Por causa dos homens maus, por causa da violência. E o que está acontecendo no nosso dia? Violência. Aí quando nós vemos um presidente igual o El Salvador, vão falar como errado, que o homem deu bom. É porque ele teve coragem de prender tudo que é bandido e acabar com tudo e pôr ordem no país. Aleluia, Jesus. É, Senhor, é Deus. Mas quando o país vai para o lado do erro, começa a aumentar a bandidagem, criminalidade. Só que o ser humano está esquecendo que não é religião, que um dia o Cristo vai estar sentado no trono branco. Mas antes dele voltar, os homens vão querer a morte, os homens vão querer fugir dele, os homens, por quê? Por causa da maldade. Ele vai voltar com a sua justiça, e os homens vão gritar para os montes, para os hotéis, cair em cima dele para esconder do rosto daquele que vem com grande ira. Vão procurar a morte que acabou, e a morte que mata. A morte é que mata, a doença é só desculpa. É, Senhor, é verdade. Vão ficar picadinho no chão. E Jesus vai falar: você não vai levar. Mas não tem jeito, apóstolo. Eu estou falando que Deus é Deus. Amém, Senhor Jesus. Ele vai reter a morte. Fala: você não vai levar, vai ficar picadinho no chão, vai ficar vivo. Lá você vê o estado que os homens vão fazer, porque vão querer fugir do rosto daquele que vem com grande ira, a ponto de gritar para os montes cair sobre eles para esconder. Aleluia, paz. Santo Senhor. Veja bem, a situação. Agora Jesus foi lá, deu um brado. Ele mudou essa direção dessas coisas. Eu sei que os outros podem pregar, mas eu não sou igual aos outros. Sou diferente. Eu não sou religioso. Eu sou um pesquisador. Veja bem uma coisa. Ele deu a juventude de volta, e os homens nunca pregou. Os homens pregam a morte. Aí você vê pastor morrendo doente, enfermo. E não é. Vou falar de novo, não é para morrer doente, não é para morrer enfermo. Aleluia, Deus. E nem de acidente.
Mas claro que não. Ele te dá o livramento, ele te fala antes que vai estar acontecendo de mal. É que você não dá ouvido. É a mesma coisa, eu vou estudar inglês. Eu tenho que apegar. Aleluia. Igual o Jimmy falou uma vez, você tem que dormir pensando em inglês, acordar falando inglês, para você poder falar, e é verdade. E você tem que ir lá estar ouvindo, pegar sensibilidade. Quando a pessoa fala, você já entende. E como é que eu tenho uma sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo? É só vindo aqui ouvindo sua palavra. Chega lá em casa, joga a Bíblia. Chega lá em casa, não faz uma oração, não agradece a Deus pelo prato de comida, pela família, não agradece a Deus pelo trabalho, não agradece a Deus por nada. Cadê o jejum? Cadê a oração? Quando o diabo levanta, cadê o jejum? Cadê a oração? Como é que eu vou ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo quando eu começo a jejuar? Eu começo a ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Glória a Deus. Aí eu, mas será que é de mim? Não, ele vai ter certeza. É o Espírito que está falando comigo. Santo és tu, Jesus. Deus, ele não pode trazer o mal. O cão trouxe. E Jesus foi taxativo. O diabo veio roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. E quando eu falo abundância, eu olho para Israel, andar 40 no deserto, não precisou plantar, nem regar para colher, mas todo dia, de manhã, o deserto estava forrado, de maná do céu, o pão que os anjos faziam lá em cima, era com sabor de mel, 40 anos, sem falhar um dia. Aleluia. Moisés querendo carne, a codorna vem, fora o deserto de codorna, estava com saudade, não é porque eles estavam murmurando, reclamou porque estava com falta, estava com sentido, saudade da cebola, saudade da carne. Moisés ora, Deus manda cordonize, teve israelita que morreu de tanto comer, por causa que estava com saudade. Eu quero dizer que Deus é abundância. Aleluia, Jesus. É, Senhor, é verdade, Deus. Quando falamos em abundância, olhando para o Cristo, a rocha, a pedra principal que deu água para Israel, 40 anos sem falhar, um dia, e não era córrego não, era rio que corria pelo deserto, para o Israel saciar sua sede. Glória a Deus. Sim, Jesus. Foi muito bem, e a roupa? Mas não tinha lugar para plantar, não parava, estava andando direto para a terra. E aí, quando erraram, ficou andando em círculo, sem parar. Mas Deus sempre cuidou. Deus sempre cuidou. Aleluia, Senhor. Verdade, Senhor. Sim, Deus. Mas não tinha lugar para plantar, para fazer roupa, não tinha tecelagem, não tinha nada. Mas só que fazia uma roupa para o bebê, a roupa crescia bom. Eu acho que quando eu cheguei na igreja, estava pregando um Deus muito errado, fracote demais, sem poder. E continua indo. Porque aperta certo pastor aí que ele vai mijar para trás. Eu vou falar no popular, ele vai mijar, vai falar, bem, não é bem assim. Aleluia, Jesus. Santo és tu, Senhor. É Deus. É, meu irmão. Tem que prestar atenção numa coisa. Eu falo que eu nunca fiquei doente. Eu passei uma dificuldade por causa de cair 2 tombos. Eu fico pensando como é que a gente pula de uma moto em 90 por hora e está vivo. Como? Não tem alguma coisa diferente? Presta atenção, quem conheceu o Teles? O Teles era um bandido perigoso. Mas ele não era mais perigoso, mas perigoso era o pastor Jarba. Depois veio o Galduran, todo filho
filhos na fé. Peguei cada tranqueiro aí, ó, hoje é tudo bom. Aleluia. Pode ter partido com mas era bom. Aleluia, Pai. Olha bem, o Teles também foi embora. O Teles punha corrente, aquele trianguinho lá da praça no Santa Luzia lá, pagar pedágio não passava, meu irmão. Virou contra o carro da polícia de 4 rodas pro ar. Era coisa terrível. Mas vocês não pegou essa época aí. O que aconteceu? Ele veio para Jesus. Aleluia, Deus. Ficou conosco muito tempo. E saiu, só que estava com AIDS. Só que a AIDS não tinha poder de manifestar. Aí que eu estou entendendo, tem coisa diferente. Aleluia. Tem gente que sai depois fala, era feliz, não sabia. Eu duro com um dia ele chegou lá no Guaçu, já morava lá para ir, pediu para me orar. É que eu estava lá dentro, não lembro o que eu estava fazendo, estava tomando banho, que foi, eu demorei um pouquinho para sair. A hora que eu saí, ele estava indo embora com o carro. Depois disso, só vi a notícia que ele estava morto. Você fala, não, mas todo ministério é igual, é. Eu quero dizer, o ministério de Elias era igual ao do Moisés. O Eliseu era igual a Isaías? Não. Eu falei que tem gente que nunca dá valor. Aí ele fala, não é por causa da minha oração, por causa de nós, tem que orar sim. Aleluia. Só que você tem que entender que você tem que ter um líder. O mundo foi abençoado nos dias do Cristo, como homem, nos 3 anos e meio, porque ele era um líder. Por que os 12 seguiu ele? Porque o Pedro falou, para onde iremos nós, se só tu é que tem a palavra da vida eterna? Aleluia, Deus. Verdade, Jesus. Sim, Pai. Você acha por que eu falei para Jesus que eu não estou pronto? A coisa vai além. Eu nunca pensei numa grandiosidade. Quando o Diácono Marcelo chegou e falou, olha, eu sonhei assim, falei, mas o que é isso? Viu? Gente do mundo inteiro, a igreja desse jeito, mas ele não mostrou para mim, ele começou a mostrar por fora, mas por quê? É para não dizer que a gente está falando da gente. O sonho não é só meu, o sonho é dele. Aleluia. Até chegar ao ponto da irmã Edna ficar 10 minutos morto e ele falar, fala para ele que ele vai fazer o que eu quero. Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Mas estava vendo gente do mundo inteiro falando, cada um na sua língua, aqueles grupos, uma bandeira. Meu irmão, eu fico pensando, é muito grande. Eu vou orando, falei, senhor, acho que eu estou pronto. Aqui começou a falar, vai ser assim, é tudo por etapa. Eu falei, não estou pronto. Aí você fica pensando o que vai acontecer. Não vou falar jamais. Mas é por causa que ele vai mostrar para os outros. O primeiro que viu foi a Renata. A Renata, você fala, mas meu irmão, nunca julga os outros. Já não pode julgar o livro pela capa. Ninguém pode conhecer o ser humano lá dentro. Quanta gente julgou a irmã Ética quando ela veio daquele estado, julgaram ela. Né? Ela passou por 8 denominações. Se Jesus não chama a irmã Ética, ela estava morta. Verdade, Senhor. Sabe por quê? Ele pegar ela e levar lá, então. Ele sabia que tem alguém que tinha capacidade para libertar ela. Aleluia. Você acha que todo mundo, mas é pastor, você acha que todo mundo que é pastor depois vai entrar em dimensão? Pergunta aí se algum já entrou com eu para brigar lá com o Lucifer, dar burdada, não quer saber se é o Lucifer quem quer. A briga é materializada lá no reino. É espiritual, lá dentro da dimensão, para trazer a vida de volta, para libertar a vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. Agora você pensa mesmo, Chico, o sucessor do Chico Xavier foi para uma época encafifada. Eu não consegui ver o rosto do homem. Eu não consegui fechar o seu corpo. Quem é ele?
está vendo? Aí você fala, não, mas é só ele, não é só ele não, é a organização. Foi 49 mesas brancas, a Umbanda e a Quimbanda junto e não pôde. Não o Santo Espírito só desse não, foi 49 Espírito, mesa branca, 49 centros, e duas, uma Quimbanda e uma Umbanda junto. É a mesma coisa que você pegar 51 centros trabalhando contra, não pôde. Mas por que não pôde? Por quê? Porque tem algo diferente. Aleluia. Antes eu não falava, eu tenho que falar. Você sabe falando, mas alguém falou assim uma vez para atacar a bispo, mas quando é que o apóstolo Antônio ia fazer a obra para ficar velho? Você está preocupado com velhice? Cadê a juventude que o Cristo pregou lá? Cadê a restituição? Ou será que eu vou continuar pensando igual o mundo? Falando assim, não, mas o velho, você vê médico falando, fica preocupado que você está com a idade. Meu irmão, cronológico é uma coisa, biológico é outro. Você está entendendo? Parece absurdo, mas não é. É como o pastor Adalto falou, a irmã Edna fala assim, mas o senhor prega, parece que é tão fácil. Não parece, para mim é. Aleluia, Deus. Deixa eu olhar, porque a hora é boa. Veja bem, vai chamar a atenção do mundo. A primeira coisa que eu bambeei um pouco é quando falou assim, e veja bem, eu estou ensinando ele, e aí Deus começa a usar ele. Ah, mas Deus não usou o jumento para falar com Balaão. E a palavra fala, se esse povo se calar, as pedras vão queimar. A pedra queima no lugar desse. Está entendendo? Eu estou lá e ele começou a falar de um mistério diferente. Eu sei que a minha irmã muitas vezes foi usada, Maria José, mas Deus usava ela diferente, porque se ele fala comigo, do jeito que ele começou a falar, eu ainda era novo convertido, mas eu era mais novo. Se ele fala daquele jeito, jamais vai correr. Ele falava do jeito, do ministério, que está tudo envolvido dentro do escudo, mas só quando ele falava de um ministério, não vai ser igual, vai ser igual. Meu irmão, não é igual, não, é muito mais. Aleluia, Jesus. Mas quando ele começa a falar, que ele fala assim, olha, o segurança, você vai ter que andar com segurança, porque você vai descer lá no aeroporto, o povo vai estar te esperando, e eles vão fazer. Se o segurança não fazer o cordão para você passar no meio, você não sai. Eu estou falando que ficam pregando o anticristo aí que já vê, meu irmão. Eu estava olhando um estudo que eu fiz aqui, estão esperando, não, a terceiro tempo. Que terceiro tempo? Já aconteceu tudo que o Cristo falou nos dias do Israel que estava lá, que condenou ele. Nós estamos pregando o que o Cristo tem para o planeta Terra, o que o Cristo tem para a humanidade, o que foi que ele conquistou, que como ninguém conseguiu obedecer, o pai no pé da letra, ele veio obedeceu. Alguém está precisando mostrar o que o Cristo fez, não só em palavra, mas também na prática. Aleluia. Glória a Deus. Você acha que ele falou? Ele falou que vai fazer muitas coisas ainda, dar ouro, dar prata para a igreja, antes da volta dele. E quando vai ser isso? Vai ser a hora que ele começar a usar a nossa vida, vai mudar. Ou você acha, ele falou que está um país improdutivo, o que aconteceu? Deu seca lá no Amazonas, rachou até o lugar, rio secou, e lá no deserto começou a correr o rio, o mar seco está secando. Como é que chama? O mar salgado. Ele é morto. É o mar que tem mais sal no mundo. Está morrendo, mas por que essas coisas? Se eles tivessem dado ouvido, por tudo que nós já pregamos lá atrás, eles teriam mudado antes. Mas não estão preocupados. Fica cortando a floresta amazônica, que é o pulmão do mundo. Já cortou de 4
quase todo mundo, você vê da África lá, nem parece mais uma floresta. Parece como é que chama? Um lugar aqui de uma fazenda. Tem um monte de lugar. O que está acontecendo? O de gelo. O que nesse de gelo está acontecendo? Animal morto. Ou você acha, a junta fazia mais de não sei se é 1 milhão de anos ou 1000 anos, né? Aqueles lá do tempo do dinossauro. Ela ainda tremeu quando degelou. Sabe o que está acontecendo? Está vindo um vírus que o cientista nunca viu. E quando eu preguei lá no tempo do Obama, eu falei, vai vir doença. E essas pragas vão matar. A Bíblia está falando, terça parte da terra. Você está falando da AIDS, você está falando, aí veio o Covid, já matou um monte, mas se prepara, pois tenha fé. Porque a ciência não vai dar solução, porque são vírus desconhecidos, e você vai precisar da fé, você vai precisar do Cristo. Você acha por que é que Jesus de Nazaré vai se sobressair novamente? Aleluia, Deus. Verdade, Jesus. Morreu uma menina lá no Japão, lá de 14 anos. O vírus é desconhecido. E é terrível o jeito que morre. E o outro tiver que amputar o pé porque o vírus está um tipo de um choque. Morreu o pé. Teve que amputar. Pois tenha fé. Ô, você não está falando o que está acontecendo. Soltaram um balão no ar e o balão voltou. O cientista viu um monte de vírus lá que eles nunca viram na vida. Ele subiu bem alto, ele voltou. Ele falou, tem vírus que eles nunca viram. Santo és tu, Deus, aleluia, Jesus. Abundância. Sabe o que é maravilhoso? É que a Bíblia fala assim, Jesus falando, que ele fez, aonde abundou o pecado. Presta atenção, eu falei de abundância, falei, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia, Jesus. Superabundou, está entendendo? Isso ainda não aconteceu. Ele fez. Mas o pregador não está conseguindo levar, porque começa a acusar. Religião. A religião do véu. Não pode mais ir na casa do parente, porque o parente é católico, o parente é espírita. E o parentesco? Cadê a familiaridade? Cadê a união? Cadê o amor? É para reter dentro de 4 paredes, ficar preso em dogma, ou é para sair para fora? Aleluia, Jesus. Tem que mudar. A igreja primitiva no ano 300 tinha alcançado toda a terra, porque ela tinha uma visão do que o verdadeiro Cristo fez pela humanidade. Aí fala, não é por mim não, não é por mim não, é para toda a humanidade. Lá atrás está certo, você olha lá. O Israel oferecia sacrifício. Quando Cristo morreu, eles ofereceram sacrifício, ressuscitou, até próprio de mostra, mas porque naquele momento o Cristo validou todo o sacrifício que o Israel fez antes dele. Aleluia! Ele validou tudo. Aleluia, Deus. Só que os homens não explicam isso. Amém? Eu falei hoje para o Cristo, eu quero encerrar, mas que o Senhor me ajuda. Eu fico preocupado, Pai, para pregar. Sabe que é preocupado? Eu fico preocupado. Só que Ele nunca falhou comigo. Amém? Amém. Por isso, guarda bem. Coma essa palavra. Mude cada vez mais e sempre procura fazer o melhor. É como eu não esqueço do pão de show, doutor, pastor, olha, não tenha esperança, ele está com o teto, né, porque perfurou o intestino em 3 lugares, o estômago, nós consertamos tudo, vazou fezes, limpamos tudo, está com os
lado, mas só que ele está com o teto, e esse está em coma profundo, não tem esperança. Se fosse outro pastor hoje, eu não ia falar o que ele falou. Ele falou assim: eu vou fazer o melhor que eu posso. Tem gente que joga toda a responsabilidade para Jesus. Só que eu aprendi uma coisa: Jesus já fez. Jesus já me curou. Aleluia, Jesus já me devolveu tudo para mim. Quando ele dá o brado, ele devolve tudo. Ele fala assim com o Pai: Tetelestai! Oh, Jesus! Glória a Deus! Aleluia. Está bem! Está pago! Eu paguei o preço! Eu fiz tudo que o Senhor mandou! O homem não precisa mais pagar o preço, é só crer! Glória a Jesus. É só crer! Verdade, Senhor. Quando a pessoa está lá, com a morte nele, com o pé dentro da cova, nós às vezes trazemos de volta. Glória, eu não vou ser curado, eu já sou curado. Pelas feridas, pela pisadura, pela chaga, eu tenho paz em toda a minha vida, mas aquele castigo que matou ele naquela cruz, que estava sobre ele, que dá a minha paz, a sua paz. Os homens não têm mostrado o que o Cristo fez. E quantas vezes a pessoa parece estar carregando o mundo, fala: não, mas eu estou 40 anos dentro da denominação, eu falo da igreja, 40 anos, mas está carregando o mundo na costa, está carregando o peso que o Satanás jogou nele, enquanto o Cristo libertou ele. Aleluia! Aí vai falar: aquilo que foi impossível para a lei se cumpriu em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia! Amém, Jesus. Não é pensar, não é ter medo. Eu não tenho medo de nada, não tenho medo de vida, não tenho medo de morte, jamais, de morte, de nada, nem do cão, nem de ninguém mais. Mas por quê? Por causa da autoridade que Jesus de Nazaré tomou das mãos do Lucifer, que pisou na cabeça dele e deu um brado e disse-lhe dado todo o poder no céu, na terra, dentro do inferno. Aleluia! E quando a gente falando: eu não posso, eu sou fraco, eu estou doente, eu sou vencedor. Aleluia, Jesus. Desde o dia que eu conheci Jesus de Nazaré, começou uma trajetória de vitória, não por aquilo que os homens me ensinavam, mas por aquilo que Ele sempre me ensinou. Aleluia! Achei engraçado, pai. É coisa fenomenal, sabe? O pastor João, né? O pai do pastor Natal, estava conversando comigo ali. Ele falou assim: eu esqueci o nome do irmão. Ele está indo lá. Sabe quando a pessoa sai machucada, depois começa a procurar outra? Ela era da Deus e Amor. Joga fora. Aí ele falou assim: pastor João, eu andei num monte de igreja, mas pensa num monte de igreja, mas eu não vi nada igual aqui. Aqui, pastor, é diferente. E quando fazer culto lá na Estiva, ele falou para o pastor João 2 vezes: vamos fazer o culto na Estiva, eu vou abrir a porta da minha casa para fazer o culto. Ô glória! Sabe o que é a gente se sentir feliz? É isso aí. Aleluia! Glória a Deus. Nós vamos orar por você, porque a hora corre demais. Aleluia, Jesus. Mas nós transmitimos nem o que nós pensamos, mas o que o Cristo quis. Aleluia.